Isso é interessante, essa pergunta, porque o desafio é diário, porque como a gente cuida tanto da área da pesquisa quanto da área da segurança, Sim, eh, quando é essa questão de segurança do missionário, a gente para tudo. sim. Nós paramos É, tudo, vamos atender aquele caso, eu imagino. vamos resolver aquilo. Então, pode ser que aconteça de um missionário ser atacado, estar recebendo ameaça. Opa, vamos parar e vamos Uhum. concentrar naquele missionário para poder que ele esteja bem, Sim, seguro. Né? sim. Nossa prioridade é a segurança do missionário, ele tem que estar bem. Né? Então, tem esse contexto que, claro, não é toda hora que acontece, mas acontece. Então, a gente tem que Uhum. parar tudo que a gente está fazendo e vamos olhar para isso. Sim. Mas o grande desafio é onde que a gente pode estar, né? Onde nós devemos estar, onde nós podemos estar, porque nem todo lugar que nós devemos estar, a gente pode estar hoje. É, Né? infelizmente. Então, a gente separa o mundo, a gente tem alguma classificação para entender, olha, beleza, a gente quer, nosso foco é estar em povos não alcançados. Mas será que aquele povo não alcançado eu consigo estar hoje? Será que eu estou preparado para estar ali? Então, esse é um ponto. Será que eu tenho condições de estar naquele outro país ali? Né? Então, há países que a gente é tão fechado ao evangelho que não dá para a gente ter brasileiros ali. É. Então, por exemplo, a gente teve uma necessidade na nossa área, Missões Mundiais teve a necessidade de ter uma lista de perseguição religiosa. Então, nós construímos uma lista de perseguição religiosa a partir do nosso contexto. A gente vê, há outras organizações, grandes organizações que montam suas listas de perseguição, mas com outros indicadores, outras influências. Só que nós não tínhamos uma lista de perseguição na perspectiva do movimento missionário brasileiro. Né? Por exemplo, tem algumas listas de perseguição que vai olhar, pelo viés do americano, ou seja, como que o americano é recebido naqueles países. Eu falei, opa, não dá, porque a gente é outro contexto, uma outra realidade, outro país, Outro outra cultura. país. Então, Sim. a gente construiu nossa lista de perseguição a partir da ótica do brasileiro, ou seja, como que o brasileiro é aceito naqueles países. Então, analisamos isso e o grande desafio para a gente hoje é como que eu vou olhar para aquele país não alcançado. Primeiro, há perseguição religiosa ali, há liberdade religiosa, como que os nossos missionários estão preparados para estar ali. Então, a gente classifica o mundo em área de riscos. Então, se for países que têm uma área de risco baixa, ou seja, não tem perseguição religiosa, tem liberdade para compartilhar do evangelho, ok, é uma realidade. Mas estar em povos não alcançados, onde a maioria é no contexto onde há perseguição religiosa, não tem liberdade, há restrições governamentais. A gente esquece, às vezes, um pouco disso, Sim. onde o governo ele coloca restrições à análise, dá indicadores que trabalham sobre isso, que são nossas referências, que a gente vai analisar o índice de liberdade, o índice de restrição governamental, ou seja, quais países que o governo fecha. Isso, para o contexto asiático, isso é muito presente. Sim, imagino. Então, assim, se a gente for olhar China, se a gente for olhar Vietnã, se a gente for olhar alguns países, Oriente Médio, os países do Oriente Médio, há uma restrição governamental. Então, como que os nossos missionários vão atuar e interagir nesse contexto? Então, eles têm que estar muito preparados, eles têm que estar com a cultura de segurança muito bem alinhada Sim. e atualizada. Então, esse é o grande desafio para a gente hoje e reflete dentro da área da gestão de eficiência como que os nossos missionários vão estar num contexto onde há perseguição religiosa, onde há restrição governamental, onde há hostilidade, isso é outro indicador importante, ou seja, como que a sociedade vê um cristão. Então, Um se a gente cristão for- missionário, né? missionário. Então, assim, contexto de Índia, muitas vezes, o cristão ele é visto como diante da sociedade, não só do governo, não só de extremistas religiosos, mas diante da sociedade. Vai olhar, é cristão? Ah, tem que morrer. Tem que apanhar, tem que sofrer. Tem que sofrer. Então, o desafio nosso é olhar para esses indicadores todos, para essas situações todas e como é que a gente vai andar ali, né? Como é que a Sim. gente vai atuar dentro dessa realidade, num contexto de hostilidade social, um contexto de perseguição religiosa, um contexto de liberdade, de não ter de liberdade não ter. de professar a sua fé, né? Então, restrição governamental. Então, como
como que a gente vai atuar frente a esse cenário. Então, Sim. se a gente quer estar, se o foco da organização é estar onde há povos não alcançados, é isso que a gente vai encontrar. Então, o nosso missionário precisa estar preparado. Os nossos processos aqui na sede precisam estar alinhados com essa realidade. Porque não adianta o nosso missionário estar preparado e aqui na sede não está. Ou ao contrário, né? A sede está toda preparada, mas o missionário não está. Então, é um conjunto de situações que a gente precisa estar. Esse é o desafio. Todos nós estamos preparados para estar onde é o foco da organização. Povos não alcançados. Sim. E aí a gente tem um contexto da janela verde, uma expressão... historicamente, a gente trabalha sobre a janela 1040, né, eu tô falando, a gente cresceu, acho que a nossa faixa etária é a mesma, e a gente cresceu nessa realidade ouvindo janela 1040, mas a gente tem um contexto de janela verde, que é chamado hoje, que é onde que estão as regiões no mundo de floresta. Se a gente for analisar, tem a linha do Equador, o trópico de Câncer e de Capricórnio. Sim. Nessa faixa, no mundo todo, há uma faixa de floresta. E, se a gente for analisar, existem mais de 2.000 povos não alcançados nessa faixa, janela verde. Que, se a gente for olhar, a nossa floresta amazônica faz parte da floresta verde. Como você falou, há muitos povos não alcançados na floresta amazônica. Muito. Se a gente sair da floresta amazônica brasileira, ir para o Peru, tem muitos povos não alcançados na floresta. Então, assim, qual o foco nosso nas Américas? Vamos para a janela verde, ali que está o povo não alcançado. Vamos atuar ali. Não quer dizer que os nossos missionários, a gente vai deixar de atuar em povos ditos que foram alcançados. Não é isso. Mas a gente pode trabalhar para que o nacional possa estar lá, possa atuar ali. E aí é um princípio missiológico nosso, que é o protagonismo do nacional. Nós queremos que os nossos projetos, as nossas ações, sejam lideradas pelos nacionais. Sim. Porque não adianta eu ir para Cabo Verde, mas eu voltei. E aí acabou. Acabou. Então, o trabalho que eu ajudei lá em Cabo Verde não foi liderado por mim, foi liderado pelo pastor Manuel. E é ele que está lá até hoje, liderando o trabalho. Sim. E ele deu continuidade, deu sustentabilidade aos projetos. Então, esse é um princípio missiológico nosso, protagonismo do nacional. Sim, nós queremos que, onde nós estamos, os nacionais assumam o protagonismo, sendo redundante, das ações. Que ele esteja à frente, ele lidere esse processo. E o nosso papel é dar o suporte, dar estrutura, dar condições de trabalho, dar toda a estrutura para que da eventualmente, como você foi e fez parte da equipe. Então, vamos mandar brasileiro para dar suporte para a liderança daquele nacional, para que aquele trabalho cresça e ande por si só. Sim. Então, esse é um princípio missiológico muito importante que a gente tem internalizado.